Já alguma vez deu por si, depois de um delicioso almoço de domingo, talvez um bacalhau com natas ou uma feijoada bem apurada, a sentir uma vontade irresistível de se encostar no sofá? Aquela sonolência que parece tomar conta de todo o corpo, que nos deixa sem energia para o resto da tarde. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte normal do envelhecimento, um pequeno preço a pagar por uma boa refeição. Mas, e se eu lhe dissesse que essa sensação de peso e cansaço não é benigna? E se for um sinal de que algo silencioso, mas potencialmente perigoso, está a acontecer dentro do nosso corpo a cada refeição? Essa moleza pode ser o primeiro sintoma de picos de açúcar no sangue que, com o tempo, desgastam a nossa saúde, roubam a nossa vitalidade e abrem a porta a problemas mais sérios. A verdade dolorosa é que a forma como passamos os 60 minutos após comer pode ser mais importante do que aquilo que comemos. Mas existe um segredo, um movimento tão simples e tão antigo que quase o esquecemos. Um gesto que pode transformar completamente a forma como o seu corpo processa os alimentos, devolvendo-lhe a energia e protegendo a sua saúde a longo prazo. Neste vídeo, vamos desvendar qual é este movimento número 1 a fazer depois de comer. Vamos perceber por que é que ele é tão poderoso, como o fazer corretamente, e como pode começar a mudar a sua vida já hoje. Fique até ao fim, porque a simplicidade desta solução vai surpreendê-lo. Vamos então perceber o que acontece dentro de nós e por que é que este simples ato pode ser tão transformador. Quando comemos, especialmente refeições ricas em hidratos de carbono como pão, arroz, batatas ou massas, o nosso corpo transforma esses alimentos em glicose, que é basicamente açúcar. Esta glicose entra na nossa corrente sanguínea para ser usada como energia pelas nossas células, um pouco como a gasolina para um carro. Para que a glicose entre nas células e lhes dê energia, precisamos de uma hormona chamada insulina, que funciona como uma chave que abre a porta das células. Agora, com o passar dos anos, o nosso corpo pode tornar-se um pouco menos eficiente a usar esta chave. Às vezes, as fechaduras das portas das células ficam um pouco enferrujadas e a insulina tem mais dificuldade em abri-las. Isto chama-se resistência à insulina, algo que se torna mais comum depois dos 60 anos. O que acontece então? A glicose, em vez de entrar rapidamente nas células para ser usada como energia, fica a circular em excesso no sangue. É isto que chamamos de um pico de açúcar. Este excesso de açúcar no sangue é o que nos causa aquela sonolência e moleza. O nosso corpo entra num ciclo vicioso. O pâncreas produz mais e mais insulina para tentar forçar a entrada do açúcar nas células, o que nos deixa exaustos. A longo prazo, estes picos constantes são como pequenas ondas que vão batendo contra uma falésia. Ao início não se nota, mas com o tempo causam uma erosão tremenda na nossa saúde, contribuindo para o aumento de peso, problemas de coração e até diabetes tipo 2. É aqui que entra o nosso movimento secreto, uma simples caminhada. Quando começamos a andar, os nossos músculos entram em ação. E os músculos têm uma particularidade fantástica. Eles conseguem absorver a glicose do sangue sem precisarem de muita insulina. É como se tivessem uma porta de serviço que se abre com o movimento. Ao caminhar logo após uma refeição, estamos a dar uma ordem direta aos músculos das nossas pernas, das nossas costas, de todo o nosso corpo, para começarem a consumir o açúcar que acabamos de ingerir. Em vez de deixar a glicose acumular-se no sangue, à espera que a insulina faça todo o trabalho, nós ativamos um sistema de apoio imediato. Imagine que a sua corrente sanguínea é uma autoestrada e a glicose são os carros. Depois de uma grande refeição, há um engarrafamento enorme. Ficar sentado no sofá é como manter todas as saídas da autoestrada fechadas. Os carros ficam parados, a buzinar, a causar confusão. Caminhar é como abrir dezenas de saídas de serviço. Os carros começam a sair da autoestrada, o trânsito flui e o engarrafamento desaparece. Este processo não só reduz drasticamente o pico de açúcar no sangue, como também alivia a pressão sobre o pâncreas. Em vez de o obrigar a trabalhar horas extraordinárias, estamos a ajudá-lo.
Com o tempo, esta prática pode até melhorar a sensibilidade do corpo à insulina, fazendo com que a chave principal volte a funcionar melhor. Mas os benefícios não se ficam por aqui. Pense na sua digestão. Muitas vezes, depois de comer, sentimos aquela sensação de enfartamento, de que a comida ficou ali parada no estômago. O movimento suave de uma caminhada estimula o peristaltismo, que são as contrações musculares do nosso sistema digestivo que empurram a comida ao longo do seu percurso. É como uma massagem interna que ajuda a que tudo se mova de forma mais fluida e eficiente, prevenindo a azia, o refluxo e a obstipação. Além disso, ao evitar os grandes picos e as quedas abruptas de açúcar no sangue que se seguem, estamos a estabilizar os nossos níveis de energia. Acabou-se aquela quebra de energia a meio da tarde. Em vez disso, sentimos uma vitalidade mais constante ao longo do dia. Até o nosso humor melhora, porque as flutuações de açúcar no sangue também afetam os nossos neurotransmissores cerebrais. É uma cadeia de efeitos positivos que começa com um único passo. Talvez pense que isto é demasiado simples para ser verdade, mas inúmeros estudos científicos comprovam a eficácia de uma curta caminhada pós-refeição. Não estamos a falar de um exercício intenso, mas sim de um movimento leve e consistente que se integra perfeitamente na nossa rotina. Agora que compreendemos o porquê de ser tão importante mover o corpo depois de comer, a questão que se segue é natural. Como o fazer da forma correta para obter todos estes benefícios? A beleza disto está na sua simplicidade, mas há alguns detalhes que fazem toda a diferença. O segredo não está na intensidade nem na duração, mas sim no timing. O momento ideal para começar esta caminhada é entre 10 a 20 minutos depois de ter terminado a sua refeição. Por que este intervalo? Porque é precisamente neste período que a glicose da comida começa a entrar em força na sua corrente sanguínea. Se esperar 1 hora ou mais, o pico de açúcar já aconteceu, e embora caminhar continue a ser benéfico, já perdeu a oportunidade de ouro de o atenuar de forma significativa. Ao começar a sua caminhada neste curto espaço de tempo, você antecipa-se ao pico, usando o açúcar para dar energia aos seus músculos exatamente quando ele está a chegar em maior quantidade. E quanto tempo devemos caminhar? A resposta pode surpreendê-lo. Não precisa de fazer uma caminhada de 1 hora. Estudos mostram que apenas 10 a 15 minutos são suficientes para ter um impacto profundo nos seus níveis de açúcar no sangue. Pense nisto. Apenas 10 minutos do seu tempo. É menos tempo do que ver as notícias ou beber um café demoradamente. É um investimento minúsculo com um retorno gigantesco para a sua saúde. O ritmo também é importante. Não estamos a falar de uma caminhada rápida ou de um exercício que o deixe ofegante. O objetivo é um passeio leve, a um ritmo conversacional. Deve ser capaz de manter uma conversa confortavelmente enquanto caminha. Um esforço demasiado intenso logo após comer pode até ser contraproducente, desviando o sangue do seu sistema digestivo para os músculos, o que pode causar desconforto. Queremos um movimento que ajude a digestão, não que a atrapalhe. Portanto, pense num passeio tranquilo pelo seu bairro, numa volta ao quarteirão, ou mesmo num jardim perto de casa. A ideia é mover o corpo de forma suave e contínua. Agora vamos ser práticos. E se estiver a chover lá fora? E se viver num apartamento e não lhe apetecer sair? Não há desculpa. A solução pode estar dentro da sua própria casa. Pode caminhar de uma ponta à outra da sua sala de estar enquanto ouve rádio ou um pouco de música. Pode subir e descer um lance de escadas algumas vezes, devagar e com cuidado. Pode até marchar no mesmo lugar enquanto vê um pouco de televisão. O importante é ativar os grandes grupos musculares das pernas. O corpo não distingue se está a caminhar num parque ou no corredor de sua casa. O efeito metabólico é o mesmo. Muitas pessoas têm o hábito de, depois de comer, sentar-se imediatamente no sofá. É quase um reflexo. Sentimos o estômago cheio e o corpo pede descanso. Mas este é precisamente o hábito que precisamos de reeducar. Tente criar uma nova rotina. Assim que terminar a refeição, em vez de ir para o sofá, calce uns sapatos confortáveis e vá dar essa pequena volta. Ao início pode parecer um esforço, mas depois de 1 semana ou 2,
vai tornar-se um hábito tão natural como lavar os dentes. O seu corpo vai começar a pedi-lo. Vai notar que se sente mais leve, com mais energia, e a ideia de ficar parado no sofá vai parecer-lhe menos apelativa. Para quem tem problemas de mobilidade, dores nas articulações ou nos joelhos, é fundamental ouvir o seu corpo. Não se force. Se 10 minutos é demasiado, comece com 5. Se caminhar é doloroso, experimente movimentos sentados que ativem as pernas, como levantar os joelhos alternadamente ou fazer círculos com os tornozelos. Qualquer tipo de contração muscular ajuda. O lema é: fazer algo é infinitamente melhor do que não fazer nada. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. É melhor fazer uma caminhada de 5 minutos depois de cada refeição, todos os dias, do que uma caminhada de 1 hora uma vez por semana. É a regularidade deste estímulo que reeduca o seu metabolismo e traz os benefícios a longo prazo. Pode parecer uma coisa tão pequena, quase insignificante, não é verdade? Uma simples caminhada de 10 minutos depois de comer. No meio de tantos conselhos de saúde complicados, dietas restritivas e rotinas de exercício exigentes que vemos por todo o lado, esta sugestão parece quase demasiado fácil. E é precisamente aí que reside o seu poder. Não precisamos de virar a nossa vida do avesso para cuidarmos de nós. As mudanças mais profundas e duradouras são, muitas vezes, as que se baseiam em pequenos gestos, repetidos consistentemente, até se tornarem parte de quem somos. Pense no impacto acumulado. Se fizer esta pequena caminhada de 10 minutos depois do almoço e do jantar, todos os dias, ao fim de 1 ano terá feito mais de 120 horas de exercício leve e altamente eficaz, precisamente nos momentos em que o seu corpo mais precisa dele. É um ato de cuidado e de inteligência para com o seu corpo. Este simples hábito é uma forma de trabalhar com a sua biologia, não contra ela. Em vez de deixar o seu corpo lutar sozinho contra os picos de açúcar, a digestão lenta e a falta de energia, você estende-lhe a mão e oferece-lhe a ajuda de que ele precisa. É uma parceria. E os resultados desta parceria vão muito para além do controle do açúcar no sangue. Vai sentir-se com mais vitalidade durante a tarde, sem aquela quebra de energia que o impedia de fazer as coisas de que gosta, seja ler um livro, cuidar do jardim ou brincar com os netos. Vai notar que a sua digestão melhora, que se sente mais leve e menos inchado. Até a qualidade do seu sono pode melhorar, porque um corpo com níveis de açúcar estáveis durante o dia tende a ter um descanso mais profundo e reparador durante a noite. Eu sei que mudar hábitos, especialmente aqueles que temos há décadas, pode ser um desafio. A força da rotina é muito poderosa. Mas peço-lhe que experimente. Não pense nisto como uma obrigação para o resto da sua vida. Pense nisto como uma experiência de 1 semana. Comprometa-se consigo mesmo a fazer esta caminhada de 10 minutos depois da sua principal refeição, todos os dias, durante apenas 7 dias. Observe como se sente. Anote as diferenças na sua energia, na sua digestão, no seu bem-estar geral. Tenho a certeza de que no final dessa semana, a motivação para continuar não virá das minhas palavras, mas sim da forma como o seu próprio corpo lhe irá agradecer. Lembre-se, cada passo que dá é um investimento na sua independência, na sua qualidade de vida e na sua longevidade. É uma forma de dizer a si mesmo que a sua saúde é uma prioridade e que merece sentir-se bem em todas as fases da vida. Não subestime o poder de um pequeno passo, dado no momento certo. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Já conhecia este hábito? Já o pratica? Ou talvez tenha ficado com vontade de experimentar? Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. E se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas simples e práticas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto e subscreva o nosso canal. A sua subscrição ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Lembre-se sempre que nunca é tarde para fazer pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Cuide de si e viva a sua vida ao máximo, a cada idade.